Saudações filosóficas, hoje vamos falar sobre o estoicismo. Para este vídeo partimos de informações contidas no Dicionário de Filosofia de Ferrat Hermora, na História da Filosofia de Nicola Bagnano, na História da Filosofia de François Châtelet e noutras fontes. Portanto, vamos começar. O estoicismo constitui, desde logo, uma concepção do mundo e um certo modo de vida. É também uma escola filosófica. E enquanto escola filosófica foi a mais importante das três grandes escolas pós-aristotélicas, ou seja, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. É costume dividir-se o estoicismo em três grandes períodos. Portanto, o estoicismo antigo, o médio e o novo. O estoicismo antigo, que se preocupou intensamente com questões de física e de lógica, foi fundado por Zenão de Cítio, que terá vivido entre 335 e 264 a.C., e teve como outras figuras principais os filósofos Cleantes e Crisipo. O estoicismo médio, cujas principais figuras foram Panécio e Posidónio, caracteriza-se pela tendência para o sincretismo, pondo a tónica em problemas humanos e também em problemas morais. Já o estoicismo novo, também chamado estoicismo imperial, teve como principais figuras os filósofos Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Nesta época, portanto, o estoicismo foi sobretudo marcado por questões de índole moral e religiosa. Ao longo da história da filosofia ocidental foram muitos os pensadores e as correntes que revelaram uma clara filiação ou influência estoica, o que mostra a importância desta escola filosófica. Ora, se quisermos considerar a doutrina estoica de um ponto de vista global, podemos dividi-la em três partes: a lógica, a física e a ética. Vamos aqui abordar apenas a física e a ética e em traços, enfim, muito gerais, como é evidente. Comecemos pela física. É no âmbito da física que algumas das características mais conhecidas da visão de mundo dos estoicos se revelam. A noção fundamental da física estoica é a de uma ordem imutável, racional e necessária. Uma ordem que sustenta de modo infalível todas as coisas e que as faz ser e conservarem-se tais como são. Esta ordem identifica-se com o próprio Deus. O estoicismo é, portanto, uma forma de panteísmo. Para os estoicos, o mundo é essencialmente material ou corporal. Eles substituem as quatro causas aristotélicas, portanto, as causas material, formal, eficiente e final, por dois princípios. Um princípio ativo e um princípio passivo, ambos de caráter material e inseparáveis um do outro. O princípio passivo é a matéria propriamente dita e o princípio ativo é a razão, ou seja, é Deus, que age sobre a matéria e produz as suas determinações. Esta distinção não coincide com a distinção entre o corpóreo e o incorpóreo, já que ambos os princípios são corpóreos. Portanto, Deus também é corpo. No entanto, os estoicos afirmam a existência dos chamados incorporais. São quatro: o exprimível, o vazio, o lugar e o tempo. Ao contrário da física atomística de Demócrito e Epicuro, que se baseava no postulado da existência de partículas invisíveis e indivisíveis, portanto os átomos, a física estoica baseia-se na ideia de um contínuo dinâmico.
há um substrato que preenche o cosmos e que se chama pneuma, cuja propriedade fundamental é a tensão. É através desta tensão que ocorre a coesão da matéria. Isto levou os estoicos a considerar que nenhuma coisa é igual a outra dentro desse contínuo dinâmico. O pneuma assegura a individualidade de cada ser. Ao mesmo tempo, os estoicos estabeleceram a lei da necessidade universal ou da causalidade inerente às interações que se dão no cosmos. O pneuma é um princípio imanente, uma espécie de logos universal. Os estoicos consideravam, à semelhança de Heraclito, que o fogo era o princípio do cosmos. Foi do fogo que surgiram os 4 elementos, que também a ele retornam numa sucessão infinita de nascimentos e destruições. Todas as coisas serão, por isso, restauradas segundo o ritmo desse eterno retorno. O fogo é o tal princípio ativo e dinâmico e pode ser identificado com o pneuma. Ele contém em si as razões seminais de todas as coisas que se geram. O real é pleno e contínuo, mas está rodeado pelo vazio. As diversas partes do universo, que é um todo unido e compacto, mantêm-se unidas graças à tensão do pneuma ou da alma universal que tudo atravessa e vivifica. A divindade confunde-se com o mundo e o mundo pode ser entendido como uma substância una, indestrutível, incriada. Todos os acontecimentos se seguem a outros, pelos quais estão causalmente determinados. Esta cadeia constitui a própria ordem racional do mundo ou a providência que rege e conduz as coisas. Há, portanto, um destino inflexível, expresso na concatenação necessária entre o passado, o presente e o futuro. O estoicismo, ainda assim, é mais conhecido pela sua perspectiva ética. Tal perspectiva baseia-se na ideia de que a conduta sábia e virtuosa é a única adequada para se conseguir a ausência de perturbação. A felicidade não consiste no prazer, mas no exercício constante da virtude e naquela autossuficiência que nos permite o desapego em relação aos bens exteriores. A virtude é o único bem em termos absolutos. Sendo assim, o que não é virtude nem vício faz parte do conjunto das coisas indiferentes, como a beleza, a riqueza, a fama, a vida, a saúde e, claro está, os contrários disso tudo. Ainda assim, no domínio das coisas indiferentes, algumas são dignas de ser preferidas. Outras, não. O primeiro imperativo da ética do estoicismo consiste em viver de acordo com a natureza. Isto é o mesmo que dizer viver de acordo com a razão, porque o que é natural é racional. Além disso, a natureza coincide com a ordem necessária, perfeita, racional. Essa ordem, em última instância, é Deus ou o destino universal. É na união com ela que reside a felicidade. O sábio é ao mesmo tempo uma criatura que medita e um ser que age. Ao meditar, ele compreende as razões da harmonia universal. Ao agir, ele concorre para essa harmonia. A felicidade implica, por isso, a aceitação do destino. Aceitar o destino é também aceitar a justiça, porque o mundo, enquanto racional, é justo.
perceber e aceitar uma lei necessária é como entrar em simpatia com o que há de divino na natureza das coisas. E a liberdade não é mais do que o conformar-se com a ordem do mundo ou com o destino. A felicidade implica igualmente a luta contra as forças das paixões que produzem a intranquilidade. O ideal do estoicismo é a apatia, isto é, a indiferença em relação a todas as emoções e paixões. Como sugere Epicteto, dependem de nós o querer com retidão e o representar como indiferente tudo o que de nós não depende. Ao seguir este lema, o sábio não conhece aflições nem perturbações. Ele é livre mesmo na servidão. Afinal, só há servidão no império das paixões, e desse império já o sábio se libertou. Os estoicos não negavam a existência do mal no mundo, mas consideravam que ele é necessário para a existência do bem. Crisipo desenvolveu toda uma teodiceia em que procurou justificar o mal pela necessidade da existência dos contrários. O mal consiste no vício, nas paixões, naquilo que arruína ou perturba o equilíbrio. Para concluir, importa salientar que o estoicismo representa um esforço de salvação total do indivíduo e não um mero e desdenhoso afastamento do sábio em relação ao mundo. A persistência da atitude estoica no Ocidente, uma atitude caracterizada pelo autodomínio, pela firmeza de ânimo, pela capacidade de enfrentar a morte e de resistir no mar tempestuoso da vida, a persistência dessa atitude permite supor que ela é talvez uma das últimas que o ser humano adota quando é confrontado com situações limite ou quando busca uma saída diante da fragilidade dos seus projetos e da precariedade da sua existência. E por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.